Boa tarde, meu nome é Igor Jimenez, eu sou estudante da Engenharia Civil, atualmente eu estou no sexto período e hoje eu vou mostrar a importância do cálculo 3 em cálculos de deformação de vigas, que é uma matéria específica do meu curso, que é Engenharia Civil. Bom, aqui tem uma definição do que é uma deflexão em vigas. E é à medida que a quantidade de deformação ocorre em uma viga quando é submetida a uma carga externa, como uma força ou peso. Quando uma viga é carregada, ela se deforma, o que ela pode levar a uma mudança na sua forma e dimensões originais. A deflexão é a medida que dessa deformação e pode ser calculada em termos de deslocamento vertical ou angular da viga. É importante levar em consideração a flexão em vigas ao projetar estruturas para garantir que elas possam suportar a carga sem que haja falhas ou deformações excessivas que possam prejudicar a sua integridade estrutural. O cálculo da deflexão em vigas é feito com base na geometria da viga, nos materiais utilizados na sua construção, nas condições de contorno e nas cargas aplicadas. A aplicação de integrais na deflexão de vigas é mais comum das integrais da engenharia civil, né? Porque as vigas são elementos estruturais que suportam cargas transversais, como o peso de uma laje ou de uma parede, que são projetadas para deformar apenas dentro de limites seguros. A deflexão excessiva pode levar danos estruturais e comprometer a segurança da edificação. A fim de evitar esses problemas, os engenheiros usam a análise da deflexão para determinar a deformação de uma viga sob uma carga. Essa análise é feita usando a equação da deflexão. A equação da deflexão é originada de uma equação diferencial, que ela já vem do cálculo 3, que transcreve o deslocamento vertical de uma viga sobre a carga. Essa equação é usada pelos engenheiros para projetar as vigas que suportam cargas sem deformar excessivamente. A equação da deflexão em vigas depende das propriedades físicas da viga, da distribuição delas e das condições do seu contorno. Ela pode se expressar de diferentes formas, dependendo do tipo de viga e da distribuição de carga. Para determinar as fórmulas, vamos considerar uma viga engastada com um carregamento concentrado, atuando para cima na extremidade livre. Considerando esse desenho aqui, uma viga está engastada aqui no apoio e há uma força P que ia levar ela para cima, causando essa deflexão na viga engastada. Como podemos ver, ela possui um plano de simetria x e y e todos os carregamentos atuam nesse plano. E que o plano é o plano de deflexão. Além disso, o material segue a lei de Hooke e estamos considerando apenas a deformação recorrente de reflexão pura. Para determinar a fórmula de deflexão de vigas, é preciso mostrar as duas imagens mais detalhadas, que é a imagem 1 e a imagem 2, sendo que o ângulo de rotação de θ é definido como o ângulo entre o eixo x, que é esse ângulo aqui, e a tangente da curva de deflexão, conforme exemplificado nessa figura, que está bem aqui. É importante destacar que o θ é considerado positivo quando a medida do sentido anti-horário. Se ela gira para cá assim, ó, ela é positiva. A notação: o ângulo de rotação é igual ao ângulo de inclinação, que é igual ao ângulo de declive. Agora eu vou mostrar no papel como o processo para chegar
nas fórmulas. O ângulo de rotação em M2 ele vai ser θ mais dθ, sendo que o dθ ele é o aumento do ângulo conforme o movimento dos pontos M1 para o ponto M2. O ângulo entre as normais das tangentes é o dθ. O ponto de intersecção entre as normais e as tangentes é definido como O', que é o centro de curvatura. O ρ ele é determinado como raio de curvatura, que a gente vai cair nessa fórmula aqui, ds igual a ρ dθ, onde o dθ ele é dado por radianos. ds é a distância entre a curvatura entre M1 e M2. A curvatura ela é dada por K igual a 1ρ igual a dθ sobre ds. A inclinação da curvatura de deflexão é a primeira derivada de dv dx. Geometricamente, a inclinação da curvatura de deflexão é o incremento dv na deflexão. Dividimos pelo incremento de dx na distância ao longo do eixo x. Como dv e dx são infinitesimais, tem-se que dv sobre dx é igual a tangente de θ, ou seja, θ é igual a dv sobre dx. De modo similar, tem que θ é igual a dx sobre ds. E o seno de θ é igual a dv sobre ds. As vigas com pequenos ângulos de rotação, elas são estruturas comuns no cotidiano, tais como edifícios, automóveis, aeronaves, navios, entre outras coisas. Essas estruturas elas podem sofrer pequenas variações conforme durante o uso, mas geralmente essas deformações passam despercebidas a um observador casual. Devido a isso, a maioria das vigas e colunas apresentam curvas de deformação, como ângulos de rotação, deflexões, curvaturas muito pequenas. Quando o ângulo de rotação ele é muito pequeno, a curvatura de deflexão se aproxima a uma linha horizontal. Dessa forma, tem-se que ds é aproximadamente dx, que seria cosseno de θ igual a 1. Assim, a curvatura ela pode ser dada como K igual a dθ sobre dx, uma vez que tangente de θ é aproximadamente igual a θ. Quando o θ ele é muito pequeno, tem-se a seguinte equação: θ é aproximadamente igual a tangente de θ igual a dv sobre dx. Quando a gente deriva essa equação em relação a x, a gente vai ter o seguinte resultado: dθ sobre dx é igual a d ao quadrado v sobre dx ao quadrado. Igualando as equações com a curvatura, a gente pode determinar que dθ sobre dx é igual a k, sendo que k é igual a 1ρ, que é igual a 2d ao quadrado
vezes V dx ao quadrado. Essa fórmula aqui, ela é válida para uma viga de qualquer material, com condições que essas rotações sejam bem pequenas. Se o material ele é elástico e linear e segue a lei de Hooke, a curvatura é dada por essa equação: K igual a 1ρ igual a M e L, em que M é o momento fletor e E e L é a rigidez, a flexão da viga. Combinando essa equação com essa equação, a gente produz uma equação diferencial que já envolve o cálculo 3, que é a equação diferencial da curva de deflexão básica de uma viga, que seria representada dessa forma: dv d ao quadrado v dx ao quadrado igual ao momento fletor L. Essa equação pode ser integrada em caso particular para se obter V, momento fletor, e L, que são funções de x. Nesse caso, vou representar a viga como que ela ficaria. Assim ficou a viga, com aqui determinando a deformação, comprimento dela e a carga, que aqui é a carga com a distância sobre 2, aqui nesse ponto, aqui a mesma coisa, e aqui a força vertical apontada no eixo Y. Quando a gente utilizar a equação anterior, que era v ao quadrado v sobre v x ao quadrado igual ao momento fletor L, a gente pode chegar a v ao quadrado v dx ao quadrado L igual a m. O momento ele pode ser escrito como QLx sobre 2 menos QX ao quadrado sobre 2. Substituindo o M, vai ficar d ao quadrado V dx ao quadrado L igual a QLx sobre 2 menos QX ao quadrado sobre 2. Integrando tudo isso aqui, vai formar essa expressão: dv dx L igual a QLx ao quadrado sobre 4 menos QX ao terceiro sobre 6 mais uma constante. Integrando novamente e isolando o termo V, vai formar a seguinte equação: vai ficar 1 sobre L que Lx ao cubo sobre 12 menos que x à quarta sobre 24 mais uma constante vezes x mais uma constante 2. Agora a gente vai determinar a condição de contorno, que quando aplicada a uma equação diferencial ordinária ou parcial, especifica os valores que a derivada de uma solução deve tomar no contorno do domínio, ou seja, é a condição para que a situação exista como se fosse o domínio da função. Caso o x seja igual a zero e o v seja igual a zero, a deflexão também será zero, porque ela está na extremidade.
Na fórmula, então, a gente vai ter o seguinte resultado. Se a gente condicionar que os termos sejam igual a zero, vai ficar dessa forma aqui, 0 igual a IL, QL, que é zero, vai ficar zero, sobre 12, menos Q, na verdade aqui vai ficar elevado a quarta, que é a quarta, sobre 24, mais K, L, vai ficar dessa seguinte forma: K1L igual a menos que L a quarta sobre 12 mais que L a quarta sobre 24. Então, a constante 1 vai ser menos 2 mais 1 que L 3 sobre 24. Que aí K1 seria menos que L terceira sobre 24. E por fim, a gente substitui os resultados obtidos pela condição de contorno na equação, que ficaria dessa seguinte forma: V igual a 1IL sobre QLX ao cubo sobre 12 menos QX à quarta sobre 24 menos QL ao cubo sobre vezes x sobre 24. Em conclusão, ao todo desenvolvimento desses cálculos, as equações diferenciais elas são ferramentas fundamentais para o meu curso, que é de engenharia civil, que elas podem permitir modelar e resolver problemas complexos relacionados a processos dinâmicos e variáveis contínuos. Muitos fenômenos físicos estruturais importantes são regidos por essas equações, tornando indispensáveis para análises precisas. Ela é muito aplicada, em estruturas e mecânica dos materiais, que é o exemplo do que eu trouxe aqui. Também ela é importante na hidráulica e na hidrologia, também na geotecnia, na dinâmica estrutural e sismologia e na transferência de calor e energia. Esse foi o vídeo. Expliquei de uma maneira mais teórica de como chegar numa equação de deflexão de uma viga, né? Usando equações diferenciais que a gente aprende em cálculo 3. E é isso. Espero que tenha gostado. Tenha uma boa tarde e um bom dia.